Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Que a gente precisa de ouvir a mensagem da graça, que é o verdadeiro evangelho. Amém? E quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu estava querendo ouvir de Deus, e eu estava dizendo para Deus, o povo precisa ouvir uma mensagem de força, de encorajamento. Por quê? Porque lá em Israel, a gente viaja, vai para longe, quer se desligar dos problemas, das coisas que estão acontecendo no Brasil, mas é inevitável por causa de um instrumento miserento chamado telefone celular. Aquela jossa vira e mexe, dá um plim, e quando você olha, notícia do Brasil. Acabou a gasolina, greve disso, o problema está ruim, e daqui a pouco, plim, e você olha, não tem mais verdura no supermercado. Plim, acabou o brócolis, plim. Porque todo mundo está conectado com alguma mídia social, ou Facebook, ou seja lá o que for, Orkut, não sei, alguma coisa, e você vai recebendo as notícias. Você não quer ouvir, mas bate lá, né? Você está de repente ligado a um site de notícias que manda as notícias para você. E inevitavelmente, mesmo que a gente se desligasse dessas coisas, tinham pelo menos 2 empresários no grupo que tinham que resolver pelo celular coisas que estavam acontecendo aqui, tentando achar saídas e alternativas para as coisas que estão acontecendo. E a gente via o cara no telefone lá dizendo, olha, faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por ali, tenta esse caminho, aquele outro, para arrumar soluções. E a gente começou a ouvir coisas que angustiavam a gente. Um desses empresários lida com setor de hortifruti, dizendo, caramba, eu tenho mercadoria, eu não tenho como entregar. Os supermercados estão me telefonando, pedindo entrega de algum jeito, manda uma van. Uma van não resolve, tem que ser um caminhão. E caminhão não tem como. E a culpa nem é dos caminhoneiros, porque o que eles estavam justificando, o que eles estavam alegando, o que eles estavam solicitando é lícito. É claro, mas acaba espirrando e sobrando para todo mundo. Um outro estava dizendo, caramba, eu trabalho também com, entre outras coisas, com leite. Eu tive que jogar fora 23 mil litros de leite, porque pereceram. E tive que vender o que sobrou a 10 centavos o litro para tentar minimizar o prejuízo. E eu volto a dizer, o problema não é com o caminhoneiro. Você sabe que o problema do Brasil, as pessoas não estão enxergando qual é a solução para o Brasil. As pessoas não estão conseguindo enxergar. Não, que a gente precisa acabar com a corrupção e tal. Você sabe que o problema do Brasil não é corrupção? O problema do Brasil não é corrupção. O Brasil tem essa coisa, né? O brasileiro tem essa coisa de gostar de falar que nós temos isso ou aquilo que é o melhor ou o maior do mundo. O brasileiro adora isso, não adora? Nós tínhamos o Maracanã. O que o Maracanã era? Maior estádio de futebol do mundo. O Cristo Redentor, uma das maiores estátuas do mundo. E a gente tem, hoje em dia, uma montoeira de coisas que também são os maiores do mundo. A gente tem os maiores impostos do mundo, os pedágios mais caros do mundo, a gente tem os políticos mais corruptos do mundo, a gente tem uma série de coisas, mas o problema do Brasil não se resolve se você eliminar todos os políticos corruptos, não resolve o problema do país. Porque o problema do Brasil, o Brasil só tem muita corrupção por uma razão, porque nós temos um Estado gigantesco, inchado, que não começou ontem, já na época do Fernando Henrique Cardoso, que fez o seu primeiro mandato um excelente governo, ajeitou o Brasil, botou o Brasil nos trilhos, acabou com a inflação, trouxe o plano real, maravilha. Mas, por ser uma pessoa que está afiliada a um partido de caráter socialista, o socialismo prevê um Estado que seja a mãe de todo mundo. Então, quem resolve o seu problema é o Estado. De saúde, de educação, de tudo é o Estado que resolve. Mas para fazer isso, o Estado tem que crescer, tem que inchar, tem que ser gigante. Então começou com ele
O Lula, que vem com um socialismo ainda mais à esquerda, incha mais ainda, aparelha o Estado se torna gigantesco e hoje o PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, o que é o Produto Interno Bruto? É, ao final de um ano, a soma de toda a riqueza que o país produziu. O Brasil hoje, o PIB do Brasil, metade do PIB brasileiro é usado para pagar a máquina estatal. Isso é um atestado de suicídio para qualquer país do mundo. Não existe país no mundo que sobreviva tendo que entregar metade do seu produto interno bruto para sustentar o funcionamento da máquina estatal. O problema da corrupção é porque, como a máquina estatal é gigante, quanto maior ela fica, mais burocracia ela precisa. Quanto mais burocracia, a burocracia é a mãe da corrupção. Quanto mais burocracia você tem, mais oportunidade para os corruptos se instalarem. Então, o problema do Brasil não é eliminar os corruptos, é diminuir o Estado. Se tiver um Estado menor, menos burocracia, menos oportunidade para a corrupção. A política brasileira, o Estado brasileiro é um Estado disfuncional. Por que ele é disfuncional? Porque ele é gigante. Você entende que um órgão qualquer que começa a crescer, chega uma hora que não existe vascularização suficiente que o alimente, e ele começa a gangrenar. E é esse o problema do Estado brasileiro. E quando eu comecei a pensar sobre tudo isso, eu pedi, Deus, o povo precisa de uma palavra de ânimo, de coragem. Por quê? Porque quer nós queiramos, quer não queiramos, nós somos afetados por aquilo que a gente ouve pelas notícias. E a gente só recebe notícia ruim. Todo santo dia, você, querendo ou não, às 9 horas da noite, William Bonner traz uma lista de notícia ruim para você. E ele não é o culpado, coitado. Ele só está lendo aquilo que é a realidade do que está acontecendo. Bala perdida no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na Cidade de Deus, não sei aonde, mais um que morreu, mais não sei o quê, e não sei aonde, crime, e morte, e acidente, e tal, e mais um político preso, mais uma operação da Polícia Federal, prenderam mais meia dúzia, e tal, e é só notícia ruim. E o problema é que a gente se esquece que nós somos seres espirituais, nós somos um espírito, e o alimento do espírito é a palavra. O alimento do espírito é a palavra. Mas a gente se esquece disso, que nós, eu não sei quantos de vocês aqui, mas o ser humano tem um hábito esquisito, estranho, que provavelmente muitos de vocês aqui têm. Quantos de vocês têm esse hábito estranho de alimentar o seu corpo pelo menos umas 3 vezes por dia? Quantos são? Peraí, quantos têm esse hábito de alimentar o corpo pelo menos... Bom, eu sei que tem alguns que não levantaram a mão porque dizem, não, pastor, eu não estou nessa mais, eu não como mais... Mas a maioria de nós aqui tem esse hábito de alimentar o corpo 3 vezes por dia. E não só 3, porque café da manhã, almoço e janta, entre um e outro, sempre bate aquela fominha. Né? Entre o almoço e a janta, sempre tem um lanchinho. Né? Um pãozinho com manteiga. Aliás, às vezes não é pão com manteiga, é manteiga com pão. Lógico, só pão com manteiga com café, tem que ter uma broazinha de milho. Né? De repente um presuntinho para dar um up. Né, um queijinho, né, e você depois vai jantar. Depois da janta, você jantou 8, 9 horas da noite, vai dormir às 11, meia-noite, 1 hora da manhã, dá aquela fominha. Eu não posso dormir sem tomar um Nescauzinho, de preferência com óleo, que é para dar uma forrada também, tem que ter um sólido, não é só líquido, tem que ter um sólido. Então um Nescauzinho com óleo. Alguns inclusive, por falta de domínio próprio, acorda no meio da madrugada, ouvindo uma voz que vem da geladeira, dizendo, vem cá, tem um pudim de leite aqui. E você vai assaltar a geladeira. Se você resiste a isso, de manhã você acorda e, afinal de contas, você dormiu 8 horas, passou 8 horas em jejum, tem que quebrar o jejum. Então, um cafezinho só não resolve, tem que ter um ovinho mexido, tem que ter um waffle, uma geleiazinha de morango, aleluia, e não pode sobrar nada, porque é pecado, então tem que comer aquilo tudo. Até a hora do almoço, não dá para aguentar, tem que ter uma barrinha.
de cereal, um chocolatinho, quem sabe um suquinho de laranja, para alimentar o corpo. E a gente hoje ainda toma um cuidado danado, porque a gente quer comer comida saudável. Então eu olho e olho, isso aqui aumenta o colesterol, eu não como, isso aqui aumenta o açúcar, eu não como. Então você quer comer saudável, para cuidar bem do corpo, e você se esquece que a coisa menos importante é o corpo, porque você é um espírito, que possui uma alma, e a alma é a sede da inteligência, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, e é justamente na alma que a gente é impactado por essas notícias ruins, e a gente fica impactado, e é na alma que brota o medo, a angústia, a depressão, a ansiedade, a preocupação. Tudo isso vai brotando na alma pelo impacto das más notícias. E o espírito? O espírito é alimentado pela palavra. Então, pelo menos uma vez por semana, você vem ouvir a palavra. Mas o problema é que o justo viverá pela fé. Mas a fé vem pelo ouvir, e 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 ouvir, 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 até falar em línguas. Ouvir, 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 ouvir. Mas a gente se limita muitas vezes a ouvir a palavra uma vez por semana, domingo pela manhã ou domingo à noite. E o resultado disso é que o seu corpo fica bem alimentado. E o espírito, no domingo, ele é alimentado. Na segunda, ele já sabe que vai começar a tribulação da fome espiritual. E aí na terça, ele já está assim, começando a ficar meio angustiado. Na quarta, ele começa a entrar em hipoglicemia. Na quinta, ele está ficando roxo. Na sexta, ele definitivamente está agora entrando em profunda glicemia, em profunda desnutrição. No sábado, ele entra em coma. No domingo, você vem à igreja, o pastor Fragari faz massagem cardíaca, boca a boca, sopro na veia, o espírito revive. Por causa da palavra. Porque a palavra, entenda o seguinte, o seu espírito, ele já está salvo, mas ele precisa ser alimentado pela palavra. A sua alma, que é a mente, psique, é traduzido como alma, mas que também é traduzido como mente, a fonte de inteligência, pensamentos, sentimentos, emoções, ela está sendo renovada, mas ela é renovada pela palavra. O corpo será glorificado no dia da segunda vinda, na ressurreição. O corpo glorificado não se importa mais com comida, come por prazer, não por necessidade. O corpo glorificado é diferente, funciona numa dinâmica diferente da biologia atual. Mas eu sou um espírito, eu preciso então alimentar o meu espírito, mas a minha alma é alimentada todo santo dia por essas más notícias. Então eu preciso ser fortalecido. Por isso surgiu essa palavra aqui, fortalecidos mesmo diante das lutas e das tribulações. Eu preciso entender que Deus quer me fortalecer mesmo quando eu estou passando por lutas e tribulações. Não é somente antes ou depois da luta, não é somente antes ou depois da tribulação, mas mesmo no meio da tribulação, eu preciso ser alimentado para ser fortalecido pela palavra. Amém? Entenda o seguinte, a lei, ela dá ordenanças e mandamentos e cobra o cumprimento dessas ordenanças e mandamentos de maneira detalhada. Uma das coisas que eu achei interessante foi o nosso guia lá em Israel, o Oren, dizer para nós o seguinte: o judaísmo não é uma religião de fé, é uma religião de obediência. O cristianismo é uma religião de fé, o judaísmo não. O judaísmo não admite questionamentos, mas sim e simplesmente obediência. Se a lei diz não pode comer carne de porco, não cabe perguntar: por que eu não posso comer carne de porco? Por que eu não posso comer presunto? Por que eu não posso comer isso? Não, simplesmente você não come, você obedece. Se a lei diz assim, é assim que eu faço. Eu não quero saber o porquê. Deus não vai explicar o porquê. É assim que é, ponto final. A lei, ela dá ordenanças e mandamentos e cobra o cumprimento detalhado de cada uma dessas ordenanças. E por isso ele disse, o judaísmo é uma prisão. É uma prisão, a pessoa se submete a essa prisão, é um jugo, é pesado, é difícil. Isso um judeu admitindo para nós, não fui eu que disse, eu apenas olhei para o ovo e disse, eu não falei? Quer até confirmar. A graça, ao contrário, ela nos supre com capacitação para a gente realizar muito mais do que a lei exige. Deixa eu te mostrar um exemplo. A lei diz, por exemplo, não roubarás. Mas é perfeitamente possível uma pessoa ser honesta, não roubar, mas ainda assim não ser uma pessoa generosa.
Se a pessoa é íntegra e honesta, mas pão dura, até não poder mais, ela está cumprindo a lei. Não está? Mas é uma pessoa que não é generosa. A graça, ela nos conduz, ela nos leva a sermos pessoas generosas. Amém? Para você ter uma ideia, na igreja primitiva, o que tornou os cristãos conhecidos foi, antes de mais nada, a sua generosidade. Você sabia que hospital é uma ideia que nasceu na igreja, da igreja, a partir da igreja? A igreja que começou a se compadecer dos doentes e a trazê-los para estarem abrigados e tratados. Não existia isso antes da igreja. Porque os cristãos passaram a ser conhecidos como pessoas extremamente generosas. A lei não cobra nem obriga você a ser generoso, mas a graça te conduz para isso. A lei diz, não adulterarás, mas é perfeitamente possível uma pessoa casada não adulterar e ainda assim não amar o seu cônjuge. Uma mulher pode chegar para mim e dizer, pastor, eu tenho horror do meu marido, ele me ofende, ele me trata mal, ele me espanca, eu não amo mais esse homem, já amei lá no passado, mas eu não amo mais. Mas vem cá, você arrumou alguma alternativa, você tem um namorado, um amante, alguma coisa? Não tenho ninguém, não adultero, mas eu não amo meu marido. Não é possível? A lei simplesmente diz, não adulterarás. Essa mulher, ela não está adulterando, mas ela não está amando. A graça, ela nos capacita para amar até mesmo os nossos inimigos. Quando Deus fala para nós, quando Jesus diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, não é meramente uma ordem, ame os seus inimigos. Ele nos dá a ordem, mas Ele mesmo nos capacita para cumprir a ordem. Pela graça. Amém, gente? Pela graça. Somente o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, a palavra da fé. Somente o verdadeiro evangelho pode salvar o ser humano da opressão da lei, do inferno, da nossa própria carne. Quem é que te salva da tua própria carne? É a graça, é o evangelho, é Jesus. Jesus te salva até mesmo de você mesmo, porque às vezes você se boicota, e Ele é que te salva. Somente o verdadeiro evangelho pode nos salvar dos enganos e mentiras do mundo, mas também da religiosidade. A religiosidade é um engano terrível, que doura a pílula, mas que na verdade aquela pílula é um veneno. Mas porque ela é dourada, a gente pensa que aquilo ali, o problema está resolvido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa religiosa. O que resolve é relacionamento íntimo e real, verdadeiro, com o Deus vivo. Amém? Mas como é que eu posso, pastor, passar pelas lutas, pelos problemas, pelos sofrimentos, sem me deixar vencer pelo desânimo, ou até mesmo pelo desespero? Como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Eu preciso aprender a exercitar a minha fé. O justo viverá pela fé. E fé é exercício, fé é prática. Fé não é teoria, fé não é uma doutrina, fé é um estilo de vida. Eu preciso vivenciar a fé, exercitar a fé. A fé é exercício, e é exatamente como exercício físico. Se eu hoje digo, eu não consigo fazer uma flexão sequer, se eu começar a me exercitar, eu vou conseguir fazer uma. Se eu continuar a exercitar, daqui a pouco eu vou conseguir fazer 2. Se eu continuar a me exercitar, daqui a pouco eu vou conseguir fazer 20. Mas eu não começo fazendo 20. Eu começo fazendo uma. É um exercício. A fé é a mesma coisa. Eu preciso exercitar a fé. Por quê? Porque eu não posso do nada começar a crer a Deus por R$1 milhão. Se eu ainda não consigo crer nem pela grana para pagar a passagem do BRT, como é que eu já vou querer crer por R$1 milhão? Se eu não exercitei a fé nas pequenas coisas, como é que eu vou querer agora exercitá-la para grandes coisas? Amém, gente? Porque fé é exercício, fé é prática. A fé precisa ser exercitada. Exercitada. Eu preciso exercer minha fé. Alguns exemplos práticos de exercício de fé. Por exemplo, confiar em Deus, nas suas promessas e entrar no descanso. É um exercício. Não é algo que acontece assim. Hoje eu acordei confiando em Deus, rapaz, não sei nem como. Não.
Entrar no descanso é um exercício, é algo que eu me proponho, é algo que eu decido. É a única coisa em todo o Novo Testamento que a Bíblia diz que eu devo me esforçar, é me esforçar para entrar no descanso. Hebreus diz para nós, esforcem-se por entrar nesse descanso. Por quê? Porque a nossa tendência natural é entrar na agitação. Então eu preciso tomar uma decisão, eu vou entrar no descanso, eu não vou entrar na pilha do diabo, eu não vou entrar na ansiedade, na preocupação, eu vou confiar em Deus, nas suas promessas, e vou entrar no descanso, eu vou confiar. Amém? É uma decisão que você tem que tomar. Isso se chama exercício da fé. Exercitar a fé. Manter firme a minha confissão de fé e não permitir que os meus lábios traiam essa confissão. Eu preciso manter firme a minha confissão de fé. Na maioria das igrejas hoje não se ensina sobre confissão de fé. Eu poderia contar nos dedos de uma mão, e não é qualquer mão, a mão do Lula. As igrejas que ensinam sobre confissão de fé são poucas, são raras. E ainda assim, muita gente ouve sobre confissão de fé e consegue, na igreja, fazer confissão de fé e depois do culto, fazer uma confissão de antifé. A pessoa vem ao culto e ela sai. Ela declara dentro do culto, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Aleluia. Ela fala com aquela autoridade, ela bate pé, ela fala, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado. Mas quando ela sai, rapaz, mas essa minha diabetes não me larga, o açúcar não para de subir. Ô, desgraça. Ela é capaz de olhar um versículo bíblico e declarar, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, ou dizer, o Senhor Jesus se tornou pobre para que eu me tornasse rico, eu sou próspero. E ela é capaz de chegar em casa e dizer, meu Deus do céu, chegou mais um boleto, não sei como é que eu vou fazer. Ô, coisa do capeta, é um inferno que mandou esse boleto para cá, está amarrado em nome de Jesus. Essa situação do país, nós não somos cegos, nem somos burros, e você não precisa de conhecer ou entender muito de política para você criticar o governo brasileiro. Basta você ter 2 neurônios funcionando, um para levar, outro para trazer, e você olha e você vê que está tudo errado. Mas eu preciso botar no meu coração e na minha cabeça que não vai existir nesse país um Messias Salvador. Se tivesse que votar hoje para prefeito do Rio de Janeiro, em quem você ia votar? Governador, presidente do país. Não tem. Por quê? Porque a solução para o nosso país não está nos homens, está em Deus. Então eu preciso orar pelo país e eu preciso manter firme uma confissão de fé. A solução desse país está nas mãos do Deus vivo. Eu olho e eu vejo a situação, mas eu não posso agora me permitir me juntar com o mundo para só falar negativo, 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 negativo e negativo. Eu já estou cheio de tanto ouvir coisa negativa. Eu preciso agora me posicionar para declarar, o meu país, o meu Brasil, está nas mãos do Deus vivo e Deus vai sarar essa terra, porque eu não posso estar confiando, não vai ser partido político, não vai ser político, não vai ser salvador da pátria que vai dar jeito nesse país. Na minha Bíblia, Deus diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e interceder, eu sararei a sua terra. Está nas nossas mãos, está nas mãos da igreja. E o que a igreja tem feito? Além de criticar, será que a igreja tem orado? A Bíblia diz que a gente tem que orar pelas autoridades. Não é você orar pelo fulano, pelo ciclano, mas orar pelo cargo. Senhor, eu oro pelo cargo de presidente da república desse país. Coloca ali um homem, uma mulher, uma pessoa imbuída de caráter, com vontade de fazer esse país andar para frente, que pense no povo e não simplesmente em politicagem. Coloca ali homens naquele congresso, naquele senado, homens e mulheres de caráter, de um perfil que seja para abençoar o povo dessa nação, em nome de Jesus. Será que a gente tem orado assim? Nós oramos assim lá em Israel, pelo Brasil, pela igreja. A solução desse país está nas mãos da igreja, mas a igreja não mantém firme uma confissão de fé, e ela contradiz, muitas vezes, na igreja ora, no dia a dia, contradiz. Você tem que manter firme a sua confissão de fé sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre as suas finanças, e não permitir que os seus lábios traiam essa confissão de fé. É exercício, é um exercício.
É algo ativo, não é algo passivo. Amém, gente? Orar com confiança, dando sempre graças ao Pai, considerando que aquilo que você já pediu, já foi concedido. Sabe quem disse a respeito disso? Jesus, Marcos capítulo 11, no versículo 22 em diante. Quem ensina sobre isso aqui não é o pastor Fragale, não é João, não é Paulo, é Jesus. Portanto, quando vocês estiverem orando, creiam que já receberam. Caramba, aí o pastor Fragale vai e ensina que você, quando pede a Deus, só precisa pedir uma vez. Aí, em outros lugares, outros pregadores dizem que isso é heresia, porque a Bíblia diz que você tem que perseverar em oração, mas não sabe nem o que isso significa. Porque se Jesus ensinou que eu tenho que pedir, crendo que já recebi, quando eu peço e creio que já recebi, eu preciso pedir uma segunda vez? Claro que se eu creio que já recebi, eu vou pedir segunda vez. Mas como é que eu persevero em oração? Dando graças. Senhor, eu te agradeço, porque ontem eu já pedi, semana passada eu já pedi, e eu tenho certeza que o Senhor está mobilizando os anjos, está mobilizando o céu, para trazer à existência a bênção que ainda não existe aqui na minha mão concretizada, mas eu creio que eu já recebi. Eu te dou graças, sem ter nada na mão. Eu estou dando graças, Pai, porque as mulheres de Jericó já estão no chão. A mulher está lá em pé, mas eu te dou graças. Ela já vai cair, ela já caiu, em nome de Jesus. Amém? Levante uma das suas mãos e diga: o meu problema, aos olhos de Deus, e pela fé, já está resolvido. Aleluia! Diga: Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho certeza, o Senhor está trabalhando, operando, para trazer a solução. Aleluia! Gente, os deuses que o homem foi criando ao longo da história sempre foram deuses que cobram, mas a palavra do nosso Deus, o verdadeiro Deus, diz que nunca jamais se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu preciso confiar, orar com confiança, dando graças ao Pai, considerando que aquilo que eu pedi já me foi concedido. E não sou eu tentando ser igual a Jesus, não sou eu tentando imitar Cristo, mas é simplesmente Cristo fluindo em nós. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você pode dizer assim, alto e bom som: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso fazer disso uma confissão de fé constante. Eu preciso fazer isso uma confissão de fé diária, porque isso parece uma utopia, parece uma ilusão, parece uma maluquice. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu digo: não é possível que seja Cristo que vive em mim. Eu já tenho defeitos e falhas. Você pode ter defeitos e falhas que tiver. Deus está operando e trabalhando em você para te lapidar, para te moldar, para que você seja imagem e semelhança de Jesus. Aleluia! É necessário você manter firme essa confissão de fé. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Essa é a confissão mais básica. Quando eu estava preparando isso aqui, Deus falou no meu coração de uma maneira muito forte. Ele disse: meu filho, há muitas pessoas na igreja que estão confessando a sua cura, que estão confessando a prosperidade, mas não recebem nem a cura nem a prosperidade, porque antes de confessar cura e prosperidade, elas precisavam aprender a confessar sobre justificação. Primeiro eu sou justificado, depois eu sou curado. Primeiro eu sou justificado, depois eu sou feito próspero. Não adianta Deus te curar ou te fazer próspero sem que você primeiro seja justificado. O que adianta eu ir curado e próspero para o inferno? A confissão mais básica é: eu sou justiça de Deus. Essa confissão tem que estar na sua boca todo santo dia. Todo santo dia isso precisa entrar para dentro de você, de uma maneira a criar raízes e se espalhar pelo seu ser por completo, no seu espírito, na sua alma e até no seu corpo, você declarando: eu sou justiça de Deus, para que seja eliminada a consciência do pecado e você agora tenha a consciência da justiça. Eu sou justiça de Deus. 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 Aleluia! Isso é uma confissão que tem que estar no nosso lábio.
na nossa boca todo santo dia. Isaías 43, os versículos 1 e 2, na NVI diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que o criou, ó Jacó. Dá uma olhada nisso aqui e entenda o seguinte: esse versículo aqui, esse trecho bíblico é um trecho profético, e ele foi escrito primariamente para Israel. Então ele serviu historicamente e serve ainda hoje para Israel, mas por ser um texto profético e nós termos sido enxertados como ramos dessa oliveira, esse texto também pertence a nós. Nós não somos uma substituição de Israel, nós somos uma continuidade de Israel. Amém? E é preciso agora que eu entenda que esse texto foi escrito também para mim. Então você pode ali tirar o nome Jacó ou Israel e colocar o seu nome, como se tivesse sido escrito para você. Amém? Você precisa personalizar isso e trazer para você. Assim te diz o Senhor, aquele que te criou, ó Bené Gomes. Assim te diz o Senhor, aquele que te criou, ó Denise Fragale, ó Pastor Paulo, ó Heloísa, ó Gabriel, ó Ronaldo. Assim te diz o Senhor. Gente, se você entendesse a revelação disso, você ia dar um pulo agora, porque imagina, você está ouvindo o pastor Fragale dizer, mas aqui, assim diz o Senhor. Imagina se de repente vem uma voz do céu dizendo, assim diz o Senhor, ó Bené Gomes, ó João, ó Maria. Você ia cair no chão. Ah, meu pai, fala, meu Deus. Assim te diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não tema, não tema, não tema, não tenha medo, não tema. Não tema o quê? Não tema os homens, não tema os problemas, não tema o mundo, não tema o diabo, não tema. Não tema nada, assim te diz o Senhor. Não tema, não tema. Qual é a minha atitude de fé diante dos problemas? Levanta a cabeça, estufa o peito, encolhe a barriga e vai em frente. Encara, porque Deus é contigo. Não tema, não tema. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quem é que pode levantar a mão e dizer, eu sou de Deus? Aleluia! Você e eu pertencemos a Ele. Agora olha só a promessa que Ele faz. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando você vê isso aqui, por favor, entenda que quando Ele fala de águas, é uma linguagem tipológica, simbólica. Não é... Então, pastor, quando estiver no centro da cidade, deixa eu ver, tem uma poça. Quando eu atravessar as águas, a poça. Não é isso. Essas águas aqui, e esse fogo que ele fala nesse texto, são os problemas, as lutas que a gente enfrenta no dia a dia. São os problemas que a gente encara. Quando você atravessar as águas, os problemas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, não te submergirão, não te afogarão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Cara, lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas é uma coisa, é Jesus, mas ele convidou Pedro. Pedro ali era um representante de mim e de você, gente comum, com erros e falhas, mas que andou sobre as águas. Quando você atravessar as águas, elas não vão te submergir, porque quando Pedro começou a afundar, Jesus deu a mão e levantou, e ele vai dar a mão para você. Quando eu olho para falando aqui sobre o fogo, passando pelo fogo, eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 amigos de Daniel, que a Bíblia diz que eles se posicionaram dizendo, nós não vamos ceder à pressão desse governo corrupto da Babilônia. Nós não vamos ceder a essa pressão de adorar a ídolos, nós não vamos ceder, nós adoramos ao nosso Deus, Yahvé, e acabou. Aí vieram as autoridades, olha, se vocês não cederem, porque o decreto do rei é, quando tocarem as trombetas, vocês têm que se curvar e adorar aquela imagem. Nós não vamos fazer isso, mas se vocês não fizerem, nós vamos jogar vocês numa fornalha ardente. E a Bíblia, ela é uma coisa assim até exagerada, né? Porque qual é a fornalha que não é ardente? Já existe alguma fornalha refrigerante? Mas nós vamos intensificar o fogo. Eles disseram, olha, não quero nem saber. O negócio é o seguinte, vocês vão lançar a gente aí dentro desse fogo? Se o nosso Deus quiser, nós vamos viver. Se Ele não quiser, a gente vai morrer. Mas a gente não vai abrir mão da nossa postura de fé. Cara, a fé de vez em quando é meio louca.
A fé se posiciona para um exercício dizendo, não, eu estou firmado nessa rocha e não abro mão. E os caras jogaram eles lá dentro. Vai para o fogo. Aí os caras, quem estava de fora olhou e falou assim, não, mas não é possível. Esses caras eram para estar caídos naquele braseiro, encolhendo, carbonizando, o corpo carbonizando e encolhendo. Mas eles estão andando para lá e para cá. E não são só 3, nós jogamos 3, não foi? Agora tem 4. Tem um quarto homem lá dentro. Porque quando você passa pelo fogo, a promessa é de Jesus, eu estarei com você, mesmo no meio da fogo, mesmo no meio da fornalha. Eu vou estar com você no meio do problema. Você não está sozinho. Sabe, para de fazer cara de coitado. Ninguém me ama. Jesus está contigo. Para com essa síndrome de Dolores Duran. Pastor, que síndrome é essa? Sabe aquela música do Dolores Duran? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. Para com isso. Estufa o peito, levanta a cabeça, encolhe a barriga e marcha para frente. Deus é contigo. Ele não te abandonou e não te abandonará. É promessa que Jesus ratificou no Novo Testamento. No Antigo Testamento dizia, eu serei com vocês. E no Novo Testamento Jesus dizia, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ele é conosco, Ele é com você. Salmo 66, versículo 12, diz assim, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Há uma característica do Antigo Testamento, o pessoal do Antigo Testamento não tinha muita noção de quem era o diabo. Então o que de bom e de ruim acontecia, eles atribuíam a Deus. Você dá uma olhada, por exemplo, no livro de Jó. Jó, o judaísmo ainda não existia, Abraão não tinha nem nascido. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mas Jó tinha uma noção de quem era esse Deus único, Deus verdadeiro, Yahweh. E ele adorava esse Deus. Aí um dia, aconteceu o que aconteceu na vida dele, aquele problema que veio, o diabo passou o rodo, e a mulher de Jó disse para ele, ô Jó, você ainda adora esse Deus aí? Tá maluco, rapaz? E ele disse, ô mulher, você está doida? Se Deus nos deu o bem, não daria também o mal? Olha o conceito do cara. Deus deu o bem, também está dando o mal. Mas quando a gente hoje lê, começa no capítulo 1, a gente sabe que quem estava trazendo o mal não era Deus, era o diabo. Mas Jó atribuiu a Deus, porque na cabeça dele, Deus mandava tanto o bem quanto o mal. O problema é quando trazem isso para dentro da igreja. Quando pregam isso como se fosse doutrina para a igreja. Deus dá o bem, mas também dá o mal. Aleluia. Essa enfermidade na sua vida é para a glória do Senhor. Esta falência que você está passando, essa dificuldade financeira, essa dureza que você está passando, é para a glória do nosso Deus. Falência é para a glória de Deus. Como é que Deus pode dar um mal? Alguém pode dar o que não tem? Impossível alguém dar o que não tem. Deus não pode trazer o mal porque Ele não tem o mal para dar. Porque Ele é bom, a natureza dEle é uma natureza boa. Deus é um Deus bom, Ele é amor. Então, não tem mal para Ele dar. Se Ele é o Deus que sara, Ele não pode ser o Deus que enferma. Se Ele é o Deus que faz prosperar, Ele não pode ser o Deus que faz empobrecer. Porque Ele só tem prosperidade, cura e bênçãos para dar. Amém? Essa é a natureza dEle. Aí mas Davi, aqui ele disse, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Isso aqui você entende que é uma linguagem que fala de um problema do tamanho de um bonde. Cara, o problema foi tamanho, era tal, que é como se os homens estivessem passando com cavalos por cima da gente. Como se tivesse uma tropa de cavalos passando por cima da cabeça da gente, dando patada, pisando em cima. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, no fim, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Esse termo aqui, lugar espaçoso, no hebraico, a palavra espaçoso é revaiá. Revaiá é traduzido como riqueza ou como transbordar. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. No Salmo 66 e no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice revaiá. O meu cálice transborda. E essa palavra revaiá vem de ravá. E ravá significa saciar abundantemente. Seja sede, seja fome ou qualquer necessidade que o homem tenha. Ravá também significa encher, encharcar, embriagar.
o que o salmista está dizendo no Salmo 66? Passamos por um problema do tamanho de um bonde, passamos pela água, pelo fogo, como se fossem os homens cavalgando sobre as nossas cabeças, mas no final, Deus nos trouxe para um lugar onde as bênçãos transbordavam, onde era tanta bênção que a gente chegou a ficar embriagado de bênçãos. Quem gostaria de chegar num lugar ao ponto de ficar embriagado de tantas bênçãos? Senhor, é bênção demais, aleluia! De chegar a ficar tonto de tanta bênção. Entenda só o seguinte: quando você passa por lutas e tribulações, você precisa estar na expectativa de duas coisas. Número 1, essa luta vai chegar ao fim a qualquer momento. O teu problema, ele já chega com o carimbo de data de validade. O teu problema tem dia para acabar. Ele não vai durar para sempre. Ele tem um prazo de validade. Você tem que estar nessa expectativa. Esse problema vai acabar a qualquer momento. Eu não sei se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a 5 minutos, mas ele vai acabar, porque Deus é comigo. Não há lugar nenhum na Bíblia que Deus tenha prometido para o seu povo isenção de lutas ou isenção de problemas. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. O mundo já foi vencido e você é um filho amado, favorecido pelo Deus vivo. Segunda expectativa, você vai sair dessa luta fortalecido e numa situação melhor do que a situação anterior à luta. A nossa tendência é pensar que depois do problema, a gente vai sair pior do que quando entrou. Entende um problema financeiro? Qual é a lógica? Eu tinha grana, veio o problema financeiro, quando chegar no final do problema, o que eu vou ter? Menos grana. Mas a promessa de Deus é que no final, você vai chegar num lugar espaçoso, um lugar de bênçãos que transbordam. E a base bíblica, olhe para o Antigo Testamento e você vai ver que todas as vezes que o povo de Deus entrava numa batalha, tendo Deus ao seu lado, quando eles estavam afastados de Deus, eles tomavam um couro. Mas quando eles estavam andando em comunhão com Deus, todas as vezes que eles entravam numa batalha, duas coisas aconteciam. Número 1, a vitória era certa. Dá uma olhada na vida de Josué. Josué é um tipo que explica isso. Ele começou a sua carreira como um ex-escravo. O que ele tinha na mão? Nada. Ele começou com nada. No final da sua carreira, o que ele tinha? Um país, Israel. Tinha espaço para cada uma das 12 tribos que foram sendo conquistados. E ele não perdia uma batalha. Ao ponto, eu disse aqui há algumas semanas, que os inimigos, quando ouviam falar que Josué vinha, eles já sabiam: caramba, deu ruim para nós, porque esse cara não perde uma batalha. Mesmo quando ele vem em desvantagem, ele vem com 3.000, a gente vai com 30.000, ele ganha. A gente vai agora com 3.000, ele vai com 300, ele ganha. A gente vai com 300, ele nem vai, ele ganha. Então, caramba, como é que a gente luta com um cara desse? E duas coisas, e uma coisa sempre acontecia. A segunda coisa, a primeira era, a vitória era sempre certa. A segunda coisa era que o povo recolhia despojos da guerra, e a sua situação depois da batalha era sempre melhor do que antes da batalha. Josué entrava numa batalha, no final da batalha ele vencia e conquistava terras e espólios de guerra. E no final, a Bíblia ainda diz o seguinte: Josué, ainda sobrou muito espaço para você conquistar, que você não conquistou. E olha que ele conquistou aquela terra toda, que pôde dar espaço para as 12 tribos, cada um ter o seu estado, o seu espaço. Mas ainda ficou muita terra por ser conquistada. Porque todas as vezes que eles iam à batalha com Deus, duas coisas eram certas: a vitória e a conquista de espaço e riquezas. Mas eles precisavam passar pela batalha. Passar pela batalha era inevitável. Passar pela luta era inevitável. 1 Crônicas 26, 27, diz assim: dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Isso aqui é tempo de Davi. Ela diz que Davi entrava em alguma batalha, quando ele vinha da batalha, ele vinha vitorioso e trazendo despojos. E os despojos de guerra, que era ouro, prata, metais e pedras preciosas, eram usados em primeiro lugar para a conservação da casa do Senhor. Ou seja,
quando você entra numa batalha, no final, Deus quer trazer para você bênçãos para edificar o templo que você é, a casa do Senhor. A casa do Senhor hoje não é o templo de pedra, somos nós, você e eu. Amém? Ouça o seguinte, não tenha medo de enfrentar as batalhas da vida. Não importa a situação política e econômica do nosso país, não tenha medo de enfrentar as batalhas da vida. Não tenha medo de enfrentar as lutas da vida. Quando você passa por lutas, ouça bem isso aqui, quando você passa por lutas, sejam elas de caráter emocional, financeiro, pessoal, físico até, de saúde, quando você passa por lutas, há certas recompensas, certas bênçãos que chegam, que não viriam de outra forma. Você pode até bypassar a luta, e talvez você chegue num lugar de bênçãos, mas essas bênçãos não são tão grandiosas quanto aquelas que você receberia se você enfrentasse a luta. Quando você enfrenta a batalha, quando você enfrenta a dificuldade, quando você enfrenta aquilo que está diante de você, lá do outro lado da sua luta, tem bênçãos especiais esperando por você, despojos de guerra, esperando por você, para que você agora tenha uma situação melhor do que aquela que você tinha antes de entrar na batalha. Mas se você bypassa a luta, se você corre da luta, você não vai desfrutar dessas bênçãos especiais que Deus tem para aqueles que enfrentam a luta. 1 Pedro 5, de 6 a 10 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus tem cuidado de mim. O meu coração está no seu cuidado, não é isso que a gente cantou aqui? A minha vida está no teu cuidado. Deus tem cuidado de nós. Sejam sóbrios e vigilantes. Sobriedade é um comportamento não desesperado diante das lutas, diante das dificuldades. Mas tem muito crente que diante das lutas se descabela, grita, berra. Isso não é sobriedade. Sobriedade é, tá ruim, tá difícil, mas segura a onda aí. Alô? Fica quieto. Sossega aí. Deus está no controle. Sossega dentro em mim, ó minha alma, porque o Senhor teu Deus em breve se levantará. É preciso que a gente dê essa ordem de fé para as nossas emoções. Alô? Acalma-te aí, alma. Sossega aí, sentimento. Você não vai entrar no comando não. Quem comanda aqui sou eu, o Espírito, o homem interior. Não vou entrar na pilha das circunstâncias, das aparências, das más notícias. O meu Deus é um Deus bom, Ele está no controle. Ele sabe do que eu preciso e Ele está providenciando para que eu seja abençoado. Sejam sóbrios e sejam vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não devora quem Ele quer. Ele devora quem Ele encontra sem sobriedade, sem vigilância. Está no desespero, arrancando os cabelos, gemendo, chorando. O diabo olha e fala assim: opa, hoje tem lanche. Hoje tem janta pronta. Ele pega justamente quem está nessa. Resistam a ele, ficando firmes na fé. E fé é exercício. Fé não é, eu creio. Não. Fé é exercício. Eu creio, eu vou continuar, mesmo que haja uma situação financeira ruim, eu vou continuar sendo dizimista e ofertante. É uma postura de fé, é uma postura maluca, mas é uma postura de fé. Mesmo que eu esteja sentindo dores, eu vou declarar: eu estou curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. É uma atitude maluca, é uma atitude de fé. Não importa o que eu esteja vendo aqui dentro da minha casa, o circo está pegando fogo, está todo mundo se desentendendo, o irmão está batendo no outro, a minha mulher me bate, eu bato nela, o cachorro morde todo mundo, mas eu já declaro que a minha família é uma bênção. Eu declaro aqui que a minha família é uma bênção, que o meu casamento é uma bênção. Raramente eu vejo alguém exercitando isso. Eu vejo pessoas procurando o pastor para dizer: pastor, meu casamento está ruim, vou divorciar, faz um gabinete com a minha esposa, vê se ela se apruma, porque está tudo errado lá em casa. Mas eu não vejo ninguém dizendo: pastor, eu não preciso de gabinete não, sabe o que eu estou fazendo? Lá em casa está pegando fogo, o negócio está ruim, a mulher está pronta para sair de casa, ela já me botou para fora 3 vezes, eu voltei,
as 3 vezes, e eu estou declarando, o meu casamento é uma bênção. Eu sei que eu sou marido, uma porcaria de marido, eu não valho nada, a minha mulher também não está muito bem das pernas, mas olha só, em nome de Jesus, o meu casamento é uma bênção, eu declaro a paz de Cristo na minha casa. Raramente eu vejo gente fazendo isso. Eu vejo gente dizendo, eu não aguento mais essa mulher, eu vou chutar ela. Pastor, me segura, pastor, senão eu vou me embora. Eu não vou te segurar, não. Não venha apelando para o pastor, não. Você está mantendo firme na sua confissão de fé? Está exercitando a fé? Ou você está chutando o balde para o primeiro problema que aparece? Essa é a tendência do homem. Então, chuta logo o balde. Peraí, e a confissão de fé? E o exercício da fé, onde é que fica nessa história? Qual é o diferencial que há entre nós e o mundo? O mundo chuta o balde. A gente segura a onda. Porque a gente sabe que Deus é conosco. E que Ele pode mudar circunstâncias. Que Ele pode mudar corações. Que Ele pode mudar tudo à nossa volta com um sopro da sua boca. Deus pode mudar uma nação inteira por causa do pedido e da necessidade de um filho dele só. Basta um filho só. Muito pode pela sua eficácia a oração do justo, de um só. Elias era um só, e sozinho ele orou e desceu o fogo do céu. A gente nessa viagem foi ao local onde Elias orou. Um cara só, um sozinho, 450 profetas de Baal, todo mundo orando, pedindo para Baal, manda fogo do céu, Baal, manda fogo do céu. Não aconteceu nada. Elias fez uma oração que não dura 20 segundos. Por causa de uma oração, Deus mudou uma nação inteira. Deus já mudou a economia desse país por minha causa. Não sei quanto a você, mas por mim ele mudou. Eu tinha todo um plano para pagar uma faculdade que o governo financiou, com tal, agora tem um nome aí, acho que se chama FIES, sei lá como é que é, não sei quem é FIES, quem não são os FIES, não sei. Eu sei que na época tinha um que chamava crédito educativo. Eu consegui o tal do crédito, mas tinha que pagar. No dia que a minha mãe foi pagar, minha mãe disse, não, eu vou pagar. Eu falei, mãe, não precisa pagar. Não, eu vou pagar. E ela foi para a Caixa Econômica, pegou um ônibus, foi para a Caixa Econômica lá no centro do Rio de Janeiro. Quando ela chegou para pagar, fecharam a Caixa Econômica. Mas está fechada. Por que fechou? Porque na viagem de ônibus, no que ela entrou no ônibus, na época o presidente era o Sarney, decretou um plano. Então, do plano, como é que é o nome do plano? Era cruzado? Plano cruzado. Então vai zerar tudo, a inflação e tal, não sei o quê, blá, 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 até o banco se ajustar. O banco ficou fechado 3 dias. 3 dias depois ela voltou. Quando ela voltou para pagar, o camarada entregou para ela o valor da prestação. Ela tinha, o valor da passagem do ônibus tinha sido mais caro do que a prestação que ela tinha que pagar. Aí ela falou assim, meu amigo, eu não vou ficar voltando todo mês aqui para pagar uma prestação que custa mais cara a passagem do ônibus. O senhor faz o cálculo aí que eu vou pagar tudo de uma vez só. O cara falou, pelo amor de Deus, minha senhora, não faça isso. Eu vou ter que ficar o dia inteiro aqui fazendo conta. São 5 anos de faculdade, a senhora já imaginou? 5 anos de conta? A senhora não faça isso. Ela falou, dá o seu jeito, eu vou ali, vou fazer compras, depois eu volto. Ela saiu, rodou o centro da cidade, quando ela voltou, o homem estava com um rolo daquele de papel, aquelas máquinas de calcular, aquele rolo de papel assim, tamanho, 3 quilômetros de papel. E ela pagou numa tacada só, com um pagamento único, com o dinheiro que ela tinha na bolsa, ela pagou os 5 anos da minha faculdade de medicina. Sabe por que Deus fez aquele plano? Porque eu precisava. Se você foi abençoado, amém. Mas o que ele fez por minha causa, fez. Deus pode mudar uma nação inteira por causa de um filho dele. Basta um filho, porque nós somos filhos amados. E quando Deus olha para você, Ele diz que Ele olha para você e que você é a menina dos olhos dele. Por isso a Bíblia diz, ai daquele que toca no ungido do Senhor. As pessoas usam esse versículo para falar dos pastores. Você está falando mal de pastor, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor tanto quanto eu. Eu não sou mais ungido do que você. Você é menina dos olhos de Deus. Se precisar, Deus muda esse país de cabeça para baixo por sua causa. Mas você precisa crer. Fé é exercício. Resistam a Ele ficando firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E eu digo para você, talvez até sofrimentos piores do que os seus. Você acha que o seu problema é o pior do mundo? Se você visitar a África, for conhecer os cristãos da África, gente que está passando por poucas e boas, que está vivendo num miserê danado. E se você visitar uma igreja, não é uma igreja qualquer, na África do Sul, se você visitar uma igreja de gente predominantemente branca, é um estilo de culto. Mas se você visitar uma igreja de gente predominantemente negra, é outra história. O culto na igreja dos negros na África
não começa. Ele vai começando. Porque se o culto está marcado para as 10, quem chega às 9 já começa a cantar. Quando chega o segundo, começa a cantar junto. Quando chega o terceiro, já tem gente suficiente para dividir em vozes. E a galera vai juntando, quando você... Não tem alguém que chega assim, gente, então vamos ficar de pé e vamos louvar. Já está rolando. E você pensa até... Você com uma mentalidade de brasileiro, ocidental, pensa até que é centro de macumba, porque o senhor está lá dentro, baete, baete, encose, baete. É uma festa. E você acha que o culto do pastor Fragari demora? Vai lá para tu ver. Porque tem que traduzir. Eu, quando era convidado para pregar numa igreja dessas, eu tinha um pastor amigo meu lá, James Mocolela. A igreja dele se reunia no Jockey. Eles não tinham um templo. Era uma igreja simples, pobre, humilde. Eles se reuniam no Jockey Club, na arquibancada do Jockey. A gente ficava na pista de corrida, pregando para o povo. Aí eu pregava em inglês. Tinha um que traduzia para Zulu, o outro traduzia para Kossa, o outro traduzia para Suto, e o outro traduzia para uma outra língua que eu nem sei o que era, línguas estranhas, sei lá, alguma coisa. Aí se eu falasse, God is good, Deus é bom, o outro traduzia para Zulu, o outro para Kossa, o outro para Suto, o outro para uma outra língua, e voltava para o pastor Fragari. Então você imagina quanto tempo levava um culto desse. E quando terminava, o povo ficava de pé, e o culto não terminava, ia terminando. O povo cantava, mas se você acompanhasse um irmão daqueles qualquer, para ir almoçar com ele, você ia ver que talvez ele morasse numa casa onde você não faria nem talvez o seu banheiro. Gente que tinha um sorriso de uma orelha a orelha, mas que está vivendo uma situação financeira 30 mil vezes pior do que a sua, com toda a dificuldade que você possa ter, e que são felizes da vida só por uma razão: eu não tenho nada. A casa onde eu moro é um barraco simples, mas eu tenho Jesus, eu tenho a salvação. Agora, exatamente agora, no Oriente Médio, em certos países, há cristãos irmãos nossos sendo degolados por causa da fé que eles têm. Nenhum deles vai para aquilo ali, sendo submetido por gente má, ruim, perversa. Nenhum deles vai lá chorando, pedindo pela sua vida. Eles vão ali louvando a Deus, porque eles sabem de uma coisa: está se aproximando a hora de eu encontrar face a face com o meu Salvador. E a gente fica reclamando às vezes de um problema tão pequeno comparado com certas coisas que as pessoas enfrentam por aí, às vezes dentro do nosso próprio país. Não precisa você ir muito longe. Dentro do nosso próprio país tem gente passando que crê no mesmo Deus que você e eu cremos, que louva a Deus com a mesma intensidade que você e eu louvamos, mas que não tem talvez o que comer nessa noite de domingo. E a gente às vezes fica tão... peraí, Deus é contigo. Você e eu temos muito mais do que a gente merece, com todo o problema que a gente possa ter. Então, diante dos problemas, Deus tem dado para mim e para você força, capacidade, inteligência. Meu irmão, fica de pé, levanta a cabeça, estufa o peito, encolhe a barriga e parte para cima, porque Deus é contigo. Se você senta no meio-fio para chorar, Deus não tem o que fazer para você. Mas se você se levanta e diz: Senhor, a situação está ruim, está feia, está esquisita, mas o meu Deus, o Deus da minha salvação, por fim se levantará, e eu serei redimido dessa situação, eu vou ser vitorioso. Nada, nem todo o inferno multiplicado por 10 poderá impedir que o meu Deus faça por mim aquilo que Ele promete fazer, aquilo que a palavra dEle me promete que Ele fará. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ele não diz depois que vocês vão passar no sofrimento, depois que vocês viverem no mar de rosas. Não, vocês vão passar por lutas e aflições, mas tenham bom ânimo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Você pode passar por lutas, mas Deus, Ele está com você. Ele não está ao seu lado, por cima ou por baixo. Ele está em você, com você. Ele te acompanha. Ele sabe o que você está passando. E depois de você passar por esse sofrimento do outro lado, tem uma recompensa, tem uma bênção que você só vai alcançar quando passar pela luta. Se você bypassa a luta, você vai viver uma vida medíocre. Mas se você passa pela luta, você é fortalecido.
Você é amadurecido, você cresce. E ele diz, ele mesmo, depois da luta, depois do sofrimento, ele mesmo irá te aperfeiçoar, te firmar, te fortificar, te fundamentar. Ele vai trazer a resposta que você precisa. Sabe, em Jeremias 48:11, olha só o que diz essa passagem. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Essa profecia aqui, ela está dizendo simplesmente o seguinte, o Jeremias pegou a imagem da produção de vinho, e nesse tempo aqui, como é que se produzia o vinho? O sujeito trazia a colheita de uvas, colocava dentro de uma pequena piscina, que era chamada de lagar. As pessoas vinham, pisavam, aquela uva começava a produzir o suco, aquilo ia por uma canaleta e caía dentro de uma grande vasilha. Aquele suco ficava ali durante um período de tempo, alguns dias, decantando. As impurezas iam baixando, iam para o fundo, e quando depois de um tempo o produtor já sabia que uma grande quantidade de impurezas tinha chegado ao fundo, ele pegava aquela vasilha e transferia aquele líquido agora para uma outra vasilha. E começava o processo todo de novo. Decantando, depois de alguns dias, transfere para uma outra vasilha. Essas vasilhas, essa transferência de vasilhas, fala das lutas e problemas que nós passamos. Porque um vinho de alta qualidade era um vinho que tinha que ser passado de vasilha em vasilha, em vasilha, em vasilha, até não ter mais resíduo algum. Se você deixasse esse vinho na primeira vasilha ou na segunda, esse suco de uva vai virar vinho, mas um vinho de baixíssima qualidade. E quando você pega um vinho de baixa qualidade, você já reconhece ele pelo cheiro. Você já vê que todo mundo que gosta de vinho, pega o vinho, dá uma rodada e dá logo uma cafungada. Porque no cheiro você já diz, esse vinho presta ou não vale nada. Só no cheiro você já sabe. Ele diz aqui, por causa disso, de não ter sido mudado de vasilha em vasilha, por não ter sido levado por exílio, passado por lutas e dificuldades, Moabe permanece com o mesmo cheiro, e o seu sabor não se alterou. É um vinho de baixa qualidade. Agora, lembre-se que Jesus, quando transformou água em vinho, esse vinho que foi transformado a partir da água, era um vinho de altíssima qualidade. Ao ponto do mestre Sala ter dito, caramba, você serviu primeiro um vinho de baixa qualidade para agora servir um vinho excelente? Quando a lógica seria primeiro servir o vinho excelente, depois que as pessoas já estão com o paladar alterado, você serve o vinho de baixa qualidade. Jesus produziu um vinho de altíssima qualidade. E com esse milagre, Jesus estava dizendo, é para isso que eu vim. Para transformar a vida do homem de uma água insípida, sem graça, que não servia para beber. Aquela água era para os rituais de lavar mão e lavar pés, do ritualismo judaico. Eu vim para transformar a vida do homem de uma coisa insípida, inodora, sem sabor, sem graça, de religiosidade, em um vinho vibrante de altíssima qualidade. Mas o vinho de altíssima qualidade é o vinho que foi passado de vasilha em vasilha, de vasilha em vasilha, até que os resíduos não existam mais. Quando você passa pelas lutas, você está sendo purificado, você está sendo amadurecido, você está sendo transformado na imagem e semelhança do Deus vivo, e do outro lado da sua luta, do outro lado do seu problema, do outro lado da sua tribulação, tem bênçãos indizíveis esperando por você. Você vai chegar a um lugar de largueza, um lugar onde as bênçãos transbordam e você fica embriagado, não de vinho, não de álcool, mas de bênçãos. Quem quer chegar nesse lugar? Aleluia! Irmão, nunca se aproxime de Deus querendo dar qualquer coisa para Ele. Aproxime-se de Deus com a intenção de receber. A única coisa que você tem para oferecer a Deus é o seu louvor e a sua adoração, mais nada. Não pense em se aproximar de Deus, eu vou resolver o meu problema me aproximando de Deus com sacrifícios. Eu vou jejuar, eu vou orar de joelhos até os joelhos sangrar, para que Ele então veja o meu sofrimento e Ele atenda o meu pedido. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, Ele não se altera. Não há nada que você tenha para oferecer para Deus que Ele já não tenha. Até o seu louvor que é para Ele, o efeito maior não é nele, é em você. Porque o verdadeiro louvor não transforma a Deus, transforma a quem dá o louvor.
todos nós com o rosto desvendado, contemplando, adorando a Deus, como por espelho, somos transformados de glória em glória, na imagem e semelhança do próprio Deus, pelo Espírito Santo. Não se aproxime de Deus querendo dar a Ele alguma coisa, a não ser o seu louvor e a sua adoração. Aproxime-se dEle com a clara intenção de receber. De receber. Quanto mais Deus te dá, mais feliz Ele fica. A alegria de Deus não é receber nada, é dar para os seus filhos. Amém? A coisa mais importante e necessária durante o processo de luta e sofrimento não é receber conselho, é receber revelação. Há pessoas que procuram o pastor para aconselhamento, mas não procuram a Deus para receber revelação. E a coisa mais importante no processo de luta e de sofrimento é receber revelação. Revelação que vem do alto. Agora, não há como receber revelação de Deus à distância. Você só recebe revelação quando você se aproxima para ter intimidade com Deus. Você não recebe revelação à distância. Alô, Deus, tem alguma revelação aí para me dar? Me dá. Deus não berra. Não vai responder lá de cima. Tenho sim, meu filho. Ouça agora. Eu vou te dizer. Se você quiser ouvir revelação, você tem que se aproximar para Ele sussurrar no seu ouvido. Intimidade com Deus é o que produz revelação. Intimidade com Deus. Sabe, e Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você ia ao tabernáculo, na época de Moisés, o tabernáculo, ele tinha 3 cortinas. A primeira delas estava aqui no átrio, do lado de fora, para entrar no tabernáculo, que era uma tenda móvel, que se montava primeiro essa cerca aqui de tecidos. A primeira era essa cortina, uma cortina colorida, você tinha que passar por essa cortina, e essa cortina era o caminho. Mas, embora qualquer um pudesse passar essa cortina, que era o caminho para chegar até o Santo dos Santos, ali dentro, só os levitas podiam trabalhar. Qualquer um entrava, passava na direção, o caminho, mas dali para frente eu não podia ir, só o levita. E o levita podia ali prestar sacrifícios, e ele podia entrar dentro do santo lugar, passando pela segunda cortina. E dentro da segunda cortina, ele ia encontrar um ambiente onde ele ia ter à sua esquerda o menorá, à sua direita a mesa com pães, e à sua frente um altar de queima de incenso. Aquela segunda cortina, a primeira cortina era o caminho, mas só o caminho não resolvia o problema. Eu preciso de mais do que apenas achar o caminho. Eu preciso agora encontrar a verdade. A segunda cortina, a verdade. Quando eu entro, eu encontro agora a verdade. A luz do mundo, o pão da vida, as orações dos santos subindo, isso é a verdade. Mas a verdade somente ainda me é insuficiente, porque eu preciso agora de ultrapassar a terceira cortina, que me leva ao Santo dos Santos, onde eu encontro agora a fonte da vida. O caminho me conduz para a verdade, e a verdade me conduz para a vida. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e mesmo assim rápido, com sangue, aspergia o sangue e saía fora. Mas ele era o único que tinha acesso à vida. Mas agora a Bíblia diz que Jesus, quando morreu na cruz, essa terceira cortina, ela se rasgou de cima a baixo. Não era um véu, a gente lê na Bíblia véu, o véu se rasgou. E a gente pensa num pano fininho, transparente, de linho. Não era isso. O véu era uma cortina grossa, como se fosse um tapete, em camadas. Imagina um tapete grosso, ou 2 ou 3 tapetes grossos, emendados, colados um com o outro, servindo como uma cortina, que não tinha uma entrada no meio. O sumo sacerdote tinha que entrar pelo lado, ou então por baixo, porque era como um tapete mesmo, inteiro. Mas a Bíblia diz que no momento que Jesus morreu na cruz, esse véu, essa cortina grossa, se rasgou de cima a baixo. E como é que a gente sabe que rasgou de cima a baixo? Porque alguém vendo o pano rasgado, podia dizer, não, mas isso aqui, como é que você está dizendo que rasgou de cima para baixo? Quem é que diz que não rasgou de baixo para cima? É simples, é porque esse pano, quando rasgou, ele era um pano inteiro, mas ele rasgou e fez isso assim, ó. Aqui embaixo, ficou grudado. Para que quem olhasse, visse, rasgou de cima para baixo. E quando ele rasga de cima para baixo,
Aquele pano, mesmo de baixo para cima, não podia, a força humana não podia rasgar, porque era uma cortina grossa, com camadas como um tapete. Mas quando aquela cortina se rompe de cima para baixo, é Deus rasgando e Deus veio a nós. E agora Jesus, Ele não é mais uma cortina, Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. O caminho é bom, a verdade é melhor ainda, mas eu preciso de agora ter acesso à vida, e acesso à vida é acesso à intimidade com Deus. Intimidade com Deus, e na intimidade é que Deus revela para mim o que Ele tem para a minha vida. Ele sussurra no meu ouvido os conselhos, as orientações, a direção que eu preciso. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É lá na intimidade, diante da Arca da Aliança, a vida, onde eu encontro conselho, orientação e vida para aquilo que parece morte. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua graça, ela dura para sempre. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia!